todos os camaradas presentes a essa conferência do partido. E, em primeiro lugar, desde que nós viemos construir o partido, ou melhor, reconstruir o partido aqui na região, em 1982, vários companheiros ajudaram bastante nesse processo de implantação do partido aqui. E eu queria fazer uma homenagem especial ao companheiro, o camarada Jorjão, da Coelba, que faleceu exatamente a semana passada e que foi um dos primeiros companheiros do movimento sindical a entrar no partido aqui na década de 80. Eu gostaria de pedir um minuto de silêncio em memória do camarada Jorjão e pedia também que essa conferência batizasse a conferência com o nome do Jorjão da Coelba, um grande companheiro, batalhador aqui pela causa dos trabalhadores aqui na nossa cidade. Gostei, meu adversário, gostei. Senhor camarada Jorjão. Companheiro, 1, 2, 3, 4, 5 mil do Partido Comunista do Brasil. 1, 2, 3, 4, 5 mil. E viva o Partido Comunista do Brasil! 1, 2, 3, 4, 5 mil! E viva o Partido Comunista do Brasil! Nós vamos ter a oportunidade, nesse instante, de fazer um ato político. Então eu quero reservar esse espaço que tem aqui, que é um espaço interno do PCdoB, do nosso partido, que está se preparando nessa conferência, para chamar a atenção de algumas questões que, às vezes, com os aliados presentes, a gente não tem condições de fazer, porque nós precisamos ter como a nossa conferência, por enquanto é a conferência ainda com os militantes do partido, era importante a gente chamar a atenção de algumas questões do momento político e especialmente ter uma conversa franca aqui com os nossos dirigentes. Camaradas, depois de 12 anos de experiências de governos com a participação democrática, que iniciou-se com a presença, com a eleição do companheiro Lula, depois a eleição da presidente Dilma e agora a reeleição. Portanto, nós estamos num ciclo político inédito na história do Brasil, que nós tivemos a oportunidade de chegar no governo central do Brasil. Eu estou chamando a atenção aqui para os quadros, para os militantes do partido, da gravidade do momento que nós estamos vivendo. Nosso governo, e nós temos que nos orgulhar de uma herança importante que nós estamos deixando no país. Não é simples, em apenas 12 anos, você ter tirado o Brasil do mapa da fome. Não é simples, em 12 anos, você ter implementado políticas públicas no Brasil como nunca ocorreram na nossa história. Nosso governo, infelizmente, não entendeu a profundidade de que ganhar governo não é assumir o poder. Ganhar governo é você tomar uma parte do poder. A outra parte tem Tribunal de Contas, tem Ministério Público, tem Congresso Nacional. São instrumentos que compõem o poder, de fato, de um país. Infelizmente, pela limitação
de quem inclusive conduzia o processo, que não fomos nós. Nós chegamos e cometemos alguns erros políticos muito sérios durante esse processo de construção desse projeto, especialmente no último ano. Quero chamar a atenção dos camaradas, tem erros, tem muito erro. Teve corrupção, nós não podemos esconder. Nós não estamos envolvidos, aliás, em nenhum dessas tramas de corrupção. Mas a pior ilusão foi assumir a máquina e não fazer a transformação política que o país precisava, que era a reforma política de radicalização da democracia. Fez com que nós tivéssemos que disputar os governos e as eleições com as mesmas regras e nas mesmas condições da República Velha, o que não permitiu que nós avançássemos no processo de democratização dos mecanismos de participação. Uma das ilusões foi inclusive com os meios de comunicação. A luta política no Brasil e no mundo é uma luta econômica, é uma luta política e é uma luta de ideias. Quando você não controla os meios de comunicação, quando você não tem espaço democrático nos meios de comunicação, nós sofremos o cerco que nós estamos sofrendo já desde o primeiro governo de Lula. Então essas limitações, companheiros, nos fazem pensar que provavelmente está se fechando um ciclo no Brasil. E nós estamos agora enfrentando um período, nós vamos enfrentar um período de dificuldades grandes, não só no Brasil, como na América Latina. Vocês viram mais recentemente a eleição na Argentina. A última eleição no Brasil já foi uma eleição extremamente apertada. Portanto, nós estamos em grandes dificuldades. E é nesse momento de dificuldades que grande parte das pessoas que estão aqui vieram para o partido numa fase de crescimento da luta social, numa fase de avanço da luta social, numa fase de fortalecimento do movimento social. Nós podemos estar vivendo um momento de revés de dificuldades. Eu estou chamando a atenção porque isso eu não vou falar no ato mais tarde. Mas quero dizer que ter um partido político como o nosso é decisivo no momento que está se aproximando do país. Os partidos de esquerda, por um lado você tem os partidos que eu diria assim que são esquerdistas, como o PSOL, como esses outros partidos, que jogam um papel de certa medida, apesar da aparente coerência, muito no fortalecimento, muito no enfraquecimento de um projeto que ainda é muito frágil, que é esse projeto que está sendo construído agora. Quero chamar a atenção que o PT está vivendo dificuldades enormes. Perdeu uma base social grande e perdeu, mais do que isso, perdeu de ser referência no processo de transformação da sociedade. Grande parte do eleitorado que tinha simpatia com o processo com o PT enquanto organização de esquerda, muita gente tem se desiludido com o PT. Não pensemos nós que essa desilusão do PT vai imediatamente fortalecer o PCdoB. O primeiro movimento que essa desilusão é a desilusão com a esquerda. Daí o fortalecimento grande da direita. Daí o fortalecimento já ocorrido nas últimas eleições, presidente da República, e que vai demonstrar isso nas eleições municipais e nas próximas eleições de governador e de presidente. Portanto, como diz o outro, a maré não tapa peixe. E nesse sentido, nós precisamos fortalecer o partido, fortalecer a organização partidária interna. Se nós não tivermos um partido, e olha que nós temos experiência, mais do que ninguém no Brasil, de termos passado por fase de crise. Nós temos 92 anos. Nós enfrentamos a crise de 30, nós enfrentamos a Segunda Guerra Mundial, nós enfrentamos a ditadura de Getúlio, o período democrático de Getúlio, o golpe de 64, a redemocratização. Portanto, nós temos experiência histórica acumulada. E quero chamar a atenção do partido, dos nossos militantes. Nós precisamos fortalecer a organização do nosso partido. A realização dessa conferência
Nós não podemos nos iludir que só participando de processo eleitoral, que só é liderança do PCdoB, liderança que tem cargo de vereador, de deputado, de vice-prefeito, de prefeito. Nós precisamos valorizar a militância do partido, precisamos valorizar a organização e o funcionamento do nosso partido, porque só isso pode criar um diferencial para enfrentar a crise que está aí. Na crise que nós estamos passando, vocês olhem, eu tenho participado na Câmara de grandes debates, de grandes enfrentamentos. Quando você conhece os amigos no período de dificuldade, no período bom todo mundo é amigo, você conhece os partidos no período de crise, conhece a têmpora dos partidos no período de crise. E nós estamos vivendo lá no Congresso Nacional um PT completamente disperso. Uma parte vota numa coisa, outra parte vota na outra. Veja como é a votação da bancada do PCdoB, junta. Veja como é a posição da bancada do nosso partido. Por quê? Porque nesse momento de crise tem que ser dada uma direção para o enfrentamento da crise. O Venceslau levantou aqui que nós não podemos permitir que se dê um golpe político nesse país e derrube a nossa presidente. Mas também não podemos permitir a sarneização do governo, ou seja, que o governo vá cada vez mais cedendo no seu programa, cedendo nas suas propostas, para virar um governo fraco, um governo que vai longe de ampliar e continuar as transformações sociais, regredindo essas transformações sociais. Então, é muito importante a realização dessa conferência. Mas nós precisamos vencer os desafios do partido aqui em Itabuna. Não pode um partido que tem um deputado federal, tem 2 vereadores, tem um presidente da Câmara, tem um vice-prefeito, tem grande liderança, não tem uma sede do partido funcionando. Isso não é possível. Quando nós chegamos aqui em 1982, não tinha ninguém, na época, nem para alugar sede não podia, porque o partido era clandestino. Para alugar, a primeira atividade que nós fizemos aqui, em 82, foi alugar uma sede da Tribuna Operária, que éramos nós que nos cotizávamos com nossos parcas contribuições para bancar a sede funcionando, ali na subida da Juraci Magalhães, em cima da Cimetal, que ninguém queria alugar o partido, alugar para a Tribuna Operária, que não era nem PCdoB, porque o PCdoB era clandestino. Então nós precisamos ter uma sede funcionando, ter reuniões do Comitê Municipal, ter reuniões das bases do partido, porque só assim, com um partido forte, organizado e funcionando, nós temos condições de enfrentar essa crise. E aí, companheiros, a direita não vai vacilar, como não está vacilando. O debate contra o impeachment não terminou. A luta e a instabilidade política do país é grande. E nós precisamos ter essa militância tensionada, organizada, consciente e mobilizada. E nós não podemos deixar de fazer o enfrentamento desse debate com as bases, nas fábricas, nos bancos, onde a gente atua. Nós não podemos perder o debate das ideias. Às vezes a gente não gosta de entrar no debate. Eu tive uma reunião com o organismo da construção civil. Fui lá onde os companheiros estavam dando depoimento. Rapaz, o negócio está feio. Até a peãozada está atacando a gente. Até a peãozada está atacando o governo. Até a peãozada diz que esse governo precisa cair. Pois é isso, companheiros. É porque não está tendo as nossas ideias aí. É porque nós não estamos fazendo debate. Precisamos fazer um debate. Chamar a atenção dos companheiros. Porque os meios de comunicação controlam as informações. Passam mentiras. Essa agora mesmo, essa semana da época, em relação a Lula, é um absurdo, não tem processo contra Lula. Os caras botaram, estamparam nas manchetes de que Lula estava sendo processado, é uma mentira. Nós tivemos um almoço com Lula, a bancada do PCdoB na última quinta-feira. Quer dizer, é a maior liderança popular da história do Brasil, uma das maiores lideranças populares do mundo. Eles estão querendo destruir Lula, porque Lula é a expectativa de retomada do processo de 2018. De manter a esquerda, de manter os setores populares vivos no enfrentamento político. Então chama a atenção de que a gente não pode arriar as armas.
nós temos que estar tensionados e temos, acima de tudo, que ter um partido funcionando, discutindo, organizado, para que a gente possa influenciar mais. Então era essa a mensagem que eu queria deixar nessa primeira parte da conferência. Nós precisamos de ter partido. O partido é fundamental para o processo. Se nós não tivermos um partido organizado, um partido consciente, nós não vamos enfrentar essa situação. Olha, o partido deu uma contribuição grande nesse país. Quando estourou o mensalão, eu participei de uma reunião, na época o ministro Wagner, discutindo lá, naquela época, os setores mais do Partido dos Trabalhadores estavam perplexos. E foi a gente que chamou a atenção, temos que ir para a rua, porque o que está aí, corrupção, sempre teve na vida política do Brasil.